vemos claramente a Bíblia a dizer que existe sim diferença entre homem e mulher. Tirando a questão fisiológica, homens e mulheres até são diferentes na questão psicológica. Pudéssemos citar mesmo quais são os pilares ou os fundamentos do feminismo. Porque para sabermos exatamente a diferença ou quanto ela é contrária ao nosso sistema educacional, até mesmo cultural, nós temos que saber quais são os pilares sobre o qual essa ideologia se apoia. Então, gostaria de... Eu queria começar, né? Ainda pegando um pouquinho da questão que não Sim, foi claro. respondida a primeira. Claro. Eu queria pegar Gênesis, né? Que é o princípio de todas as coisas. Uau. Então, em Gênesis 1:26, nós lemos o seguinte, diz a palavra do Senhor. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. Vamos já pular para o 27 que diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então nós vemos claramente a Bíblia a dizer que existe sim diferença entre homem e mulher. Tirando a questão fisiológica, homens e mulheres até são diferentes na questão psicológica. Uma das questões, por exemplo, por que é que vemos em cursos de pedagogia e cursos de enfermagem mais mulheres do que homens? Porque a essência feminina é mais ligada ao cuidado, ao se voltar para o outro, a prestar serviço. E vemos porque é mais homens, por exemplo, ligados à questão de arquitetura, engenharia. É porque os homens, normalmente, a sua satisfação é projetada para fora, mas as mulheres parece que é para dentro, né? É nessa questão de cuidado, de amor, de cuidar do outro. E uma das grandes, assim, dos grandes pilares do feminismo é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tem uma frase, assim, muito icônica do feminismo. Ela diz: a mulher não nasce, ela torna-se. E nós vemos claramente que isso é errado. De acordo com a palavra de Deus, nós vemos que nós fomos criados homem e mulher. Nós não nos tornamos homens e mulheres. Certo. Nós nascemos homens e mulheres. Deus nos deu o corpo de homem e de mulher, características psicológicas de homem e de mulher. Então, nós já vemos claramente que o feminismo é antibíblico e combate aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Porque o feminismo não só é uma ideologia que fala não sobre trabalho, sobre direito. Ele combate a essência do que é ser homem e mulher e, portanto, a essência do que é ser humano. Então, nós vemos que o feminismo é muito mais perigoso do que pensamos. Não é sobre, não, as mulheres também têm direito a esse trabalho ou não a esse trabalho, a esses direitos. Nós sabemos claramente que existe machismo, mas, como disse a irmã Natália, o feminismo não é a solução contra o machismo. Senão, vemos que em sociedades que o feminismo foi totalmente abraçado, já não existiria o machismo, mas nós vemos que o feminismo combate sim, não só a essência feminina, mas a essência do que é ser humano. Então nós temos como um dos pilares a Simone de Beauvoir, né? Como disse a irmã Natália, que ela já não tem um bom histórico, mesmo naquilo que concerne a cuidado de mulheres.